Carta de 19 de março de 1964. Querido Joel, sim, a Califórnia foi uma boa experiência para mim, uma das melhores, se não a melhor. Mas posso ver o que você quis dizer quando me falou sobre a organização se infiltrando. Suponho que seja porque as pessoas estão tão acostumadas à organização e a fazer as coisas dessa maneira que simplesmente não percebem os sinais quando eles aparecem. Acima de tudo, as pessoas adoram ser afiliadas a algo e participar de toda a fanfarra que o acompanha. Bem, tal é a mente humana. Você provavelmente se lembra da história que foi contada sobre 3 americanos que tiveram que saltar de um avião. Antes de chegarem ao solo, eles tinham tido uma eleição e um tinha se tornado presidente, outro secretário e um terceiro tesoureiro, o homem organizacional. Seu trabalho é claro demais para que eu possa aceitar qualquer falta de realização por ele. Você não poderia ter sido o instrumento escolhido para este trabalho e então não ter recebido tudo necessário para realizá-lo, tanto o veículo físico quanto o desdobramento. Você teve mais provas disso do que provavelmente alguém já teve em todos os séculos que vieram e foram. Agora também, certamente o desdobramento e o discernimento para estabelecê-lo com segurança na consciência humana se seguirão. Quanto tempo demorou a realização do suprimento para chegar até você? Houve dias difíceis e amargos antes que esse princípio fosse revelado. E após o princípio ter sido vislumbrado, meses e anos se seguiram antes que o fruto estivesse lá em sua plenitude. Portanto, agora algo novo está surgindo em forma. Este problema corporal é, de alguma forma, uma parte do hipnotismo que deve ser observado antes que o que está para ser revelado possa tomar forma. Caso contrário, ele não o atormentaria, mas teria sido solucionado com todo o trabalho que tem sido feito. Como você tem dito repetidas vezes com ênfase, ele realiza aquilo que me é designado para fazer. Você não teria sido designado para fazer isso se a onisciência não reconhecesse a transparência potencial. Isso nunca poderia ser porque a onisciência é realmente onisciência. Talvez, a partir disso, você descubra por que a esterilidade e a infelicidade são o acompanhamento da realização espiritual. Sempre, mesmo em meu mais baixo refluxo, senti que a alegria deve fazer parte deste caminho. Minha alegria nenhum homem tira de mim, mas sei muito bem que a esterilidade, ou talvez a frustração, seja a palavra. Ontem à noite, ao trabalhar para você, uma imagem tão clara do não poder e do nada da má prática se revelou. Ela nunca poderia tocar a identidade de Cristo, porque visa alcançar uma pessoa, um ser humano com o sentido material do corpo. Mas tudo o que ela está fazendo é tentar tocar o que é apenas um conceito mental e que é inexistente. E por isso, é claro que ela não pode fazer nada. A convicção que veio com isto foi uma garantia total de imunidade contra o mesmerismo deste mundo. Com amor, Lorraine. Carta de 28 de março de 1964. Queridos Emma e Joel, acabo de terminar uma sessão de sábado à tarde na qual toquei Ascendendo para Fora do Parêntese da classe aberta do Hawaiian Village de 1962 e posso dizer que foi uma experiência incrível. É o suficiente para refazer a vida de qualquer um, se praticada. E surpreendentemente, tínhamos trabalhado com esse mesmo princípio durante as últimas 3 semanas. A graça de Deus opera somente no imediato agora, e viver no passado ou no futuro é esquecer a graça de Deus. O segredo do Zen que lhe foi dado em 17 de março é realmente isso. Escrito em um pedaço de papel de uma folha em branco em um velho diário que ele me enviou no momento em que chegou, que dizia que não existe pessoa para ter um problema. Sou muito grata a você por compartilhá-lo e você sabe que o guardo seguro e protegido em meus arquivos para referência. O que você escreveu me lembra a experiência que tive na casa de verão de uma estudante há mais de 1 ano. Uma estudante perguntou:
Como Moisés foi capaz de conduzir os hebreus para fora do Egito depois de sua revelação de que eu sou o que eu sou? E eu também pensei, sim, como foi? Mas tendo sido bem instruída por um professor por excelência, fiz como ele teria feito. Apenas esperei. Então ele se apressou. Oh, isso foi porque ele não tinha pessoas, ele tinha apenas o eu. No dia seguinte, quando alguém procurou se solidarizar com essa estudante na perspectiva de que ela tinha cerca de 180 pessoas para uma recepção de casamento para sua filha, sua resposta foi: Oh, eu vou ser como Moisés. Não vou ter nenhuma pessoa, só vou ter eu. E isso ela carrega consigo desde então. Estamos realmente trabalhando nesses dias, em cartas e cartas, e deixe suas redes, não as deixando, mas sim bem dentro delas. Com muito amor, Lorraine. Carta de 27 de abril de 1964. Queridos Emma e Joel, quando eu escutei a segunda bobina da série Ohio Maui, quando saltei da pele por causa de sua referência a Parsifal, rapidamente fui até minha mesa e olhei uma nota que fiz na Sexta-feira Santa, 25 de março, e isto é o que diz. Esta noite me dei um presente e toquei a música da Sexta-feira Santa e o final da ópera Parsifal de Wagner. A música majestosa e pungente de Wagner, e também através da música a pureza imaculada de Parsifal, capaz de sua impecabilidade de liberar Amfortas da penalidade por seu pecado, chegaram até mim com tremenda força. Então, em um piscar de olhos veio. Eles não são dois homens, eles são um. Um, o homem que desceu à terra, e o outro, o mesmo homem em sua viagem de retorno ao céu, mas ainda assim apenas um. Um sob hipnose, e o outro livre de qualquer feitiço que a hipnose pudesse lançar. Um, filho puro e imaculado de Deus. Não é interessante que eu tenha captado a mensagem que você deve ter dado durante aquela semana e a tenha captado quase com as mesmas palavras? Então é que a aluna nunca está longe da consciência do professor, mesmo que para o mundo milhares de quilômetros possam separá-los. Obrigada por essa iluminação. Com muito amor, Lorraine. Carta de 24 de abril de 1964. Querido Joel, deixe suas redes, está indo bem, tão lindo. Esperamos tê-lo para você e para a editora quando você chegar em maio. Na verdade, estou fazendo todos os esforços para ter cada pedaço do trabalho de tal forma que ele possa avançar como se eu não estivesse em um safari. O único problema é que você terá que me aturar com minhas roupas velhas, porque fazer compras está fora de questão. Terei que me contentar em usar uma cobertura substancial das vestes da retidão. Sim, ouso ser tão atrevida a acreditar que posso me qualificar para tais vestes deslumbrantes. Se houver algum trabalho que você queira ter terminado imediatamente, deixe-me renunciar a esta viagem à Europa e ficar em casa para fazê-lo. O trabalho que faço para você, particularmente esse trabalho editorial, que estará aqui muito tempo depois de você ter partido deste plano, como um testemunho da luz de um homem, é muito mais importante do que qualquer viagem ao exterior seria para mim. Que mais algumas pessoas possam ser ajudadas durante esta viagem é relativamente pouco importante em comparação com ter seu trabalho preservado em toda a sua beleza e forma correta. Você não sabe que é porque tenho esta visão da permanência e da importância de seu trabalho que o zelo com tanta ternura? Qualquer coisa que possa vir a mim na natureza do prazer ou de alguma outra forma de bem é tão sem importância. Há dentro de mim o sentimento de, para este fim nasci e por esta causa vim ao mundo. Estou certa de ter nascido para ser como o outro homem sábio, encontrando Cristo neste trabalho para você, um verdadeiro karma yogi. Para mim, se me for concedido alcançar qualquer medida de realização, que a graça me conceda através do trabalho. Com muito amor, Lorraine.
Epílogo. E assim continua. Em maio, acompanhado por Emma, Joel deixou o Havaí na viagem que encerraria todas as viagens terrestres para ele. Depois de parar para as classes em Portland e Seattle, ele chegou em Chicago para sua última classe nos Estados Unidos, onde encontrou 525 alunos esperando para ouvir esta consciência iluminada se derramar como alimento espiritual. No final da palestra pública e após cada uma das sessões de classe, centenas de alunos vieram até a mesa para uma breve palavra de saudação e despedida. Alguns deles comentando mais tarde que sentiam uma transparência sobre ele que não era deste mundo. Havia uma aura de não me toques, pois ainda não subi para o meu pai. Alguns dias após a classe de Chicago, Joel partiu para Manchester, Inglaterra, começando o que havia sido planejado para ser um programa de viagens de quase 3 meses na Inglaterra e Europa, com palestras e classes ao longo do caminho. Nesta viagem, ele estava acompanhado por Emma, Daisy, alguns outros estudantes e por mim, mas ele não iria completar esta viagem, pois em Londres, em 17 de junho de 1964, veio sua formatura naquela iniciação final pela qual ele havia esperado tanto tempo e que trouxe sua transição para uma nova experiência. Emma me ligou às 5 horas da manhã. É melhor você vir. Vesti algumas roupas, em poucos minutos eu estava ao seu lado. Em seguida, a pedido de Emma, Daisy Shigemura e Tom Jones entraram para participar da vigília. As horas seguintes foram apenas um momento atemporal, já que a realização da constante presença, da permanência e da continuidade da vida inundou meu ser. A vida nunca confinada na concha de um corpo. Diante de mim, a concha estava deitada, mas tudo o que eu sabia era a natureza ilimitada e infinita da vida. Quando o médico do hotel chegou, algumas horas depois, nos retiramos para a sala de estar, silenciosamente, esperando e escutando. Às 7 horas e 40 minutos, as palavras vieram até mim. Solte a concha, Lorraine. Eu estou sempre presente. Alguns minutos depois, Emma chegou e anunciou que ele havia partido. Alguns dias antes, após a última das 3 classes da tarde que eu havia dado em Londres, Joel desceu à sala ao lado da sala da classe para o tradicional chá inglês da tarde. Quando Joyce Burns Glenn e eu fomos até lá para falar com ele, ele disse: ouvi dizer que agora posso ir em frente. Sentindo o que ele quis dizer, eu contrapus: Joel, como você pode falar dessa maneira? Agora, alguns dias depois, este homem muito visível havia se tornado invisível. Mais tarde, naquele dia memorável, Walter Eastman, Gertrude e Roland Spencer, Tom Jones, Daisy Shigemura e eu me encontrei com Emma na suíte de Emma e Joel para decidir sobre um curso de ação. Foi decidido por este grupo que eu deveria escrever um prefácio à carta de julho para informar os alunos sobre a transição de Joel e explicar que a atividade do Caminho Infinito seria controlada por Emma Goldsmith. Então Emma se voltou para mim. Você vai continuar o trabalho na Europa e cumprir a agenda de classes e palestras de Joel? Foi um pedido ao qual eu aceitei e uma responsabilidade que concordei em assumir. Meses antes, Joel havia combinado de dar classes não apenas na Inglaterra, mas em Haia, Holanda, Estocolmo, Suécia, Hamburgo, Munique e Stuttgart, Alemanha, e em Zurique, Suíça. Foi então que Joel havia prometido me mostrar a Europa através de seus olhos e de sua vasta experiência. Agora eu deveria embarcar nesta viagem sozinha, e não apenas sozinha, mas com o desafio de continuar o trabalho do próprio grande professor. A primeira parada em Haia, que marcou o início desta viagem pela Europa, não foi um bom presságio. A líder do grupo e sua filha me encontraram no aeroporto e, enquanto me levavam para o hotel, perguntaram-me: e o que você pretende fazer? Tocar as fitas do Joel?
Oh, não, respondi rapidamente. Vou dar uma palestra. O que parecia ser uma eternidade de silêncio saudou aquele comentário, e depois vieram estas palavras de encorajamento, proferidas com uma certa resignação sombria. Você sabe, nós, o povo da Holanda, somos muito críticos. Este início pouco auspicioso, entretanto, foi completamente invertido em nossa primeira meditação em grupo, e à medida que a classe prosseguia, o que havia sido a resignação dava lugar a um sentimento de amor e unidade extrovertidos, que continuavam onde quer que eu fosse chamada para conduzir as classes. Assim, o caminho espiritual que me esforcei para seguir não foi para me dar o descanso que vem com o retiro ou retirada do mundo. Era um modo de vida no mundo, e mesmo no meio da maior atividade, o trabalho espiritual estava sempre em andamento. O pequeno eu nunca quer desistir de si mesmo, mas esse é o trabalho. Seja em mim ou em outra pessoa, onde quer que o espectro daquele falso senso de eu se projetava diante de mim para turvar minha visão, ele tinha que ser destruído. Onde melhor poderiam ser revelados quaisquer vestígios do eu ainda agarrados à discípula do que na arena da vida cotidiana, da vida espiritual, na agitação da atividade do mundo? Seus desafios e exigências proporcionaram uma disciplina muito mais rigorosa do que quaisquer tarefas ou sacrifícios impostos artificialmente de fora. Ali, os muitos pequenos eus que a aspirante incorpora, que se mostram como os dos conflitantes da personalidade humana, vêm à tona apenas para serem dissolvidos no único eu todo abrangente. Para aqueles que procuram atingir o objetivo de libertação, é indispensável um professor com a clareza de visão para penetrar além do véu da personalidade até a identidade espiritual com o qual os fracassos, assim como os triunfos, possam ser compartilhados. Para um professor assim, pode-se trazer as falhas que continuam a surgir até que a escória da consciência humana seja queimada pela luz interior, da qual a consciência espiritual alcançada pelo professor se revela. Que confiança perfeita isso implicava! Foi essa confiança infantil a que Jesus se referiu quando disse: a não ser que se tornem crianças, não entrareis no reino dos céus. Somente confiança absoluta, integridade e honestidade poderiam caracterizar a relação de guru e discípulo. Era confiar em uma pessoa que não havia superado todos os traços de humanidade, mas que havia atingido o suficiente daquela luz penetrante que lhe permitiria ver através da névoa a realidade obscurecida por vidas de experiência acumulada no reino da dualidade. Tal professor foi meu professor. Das raízes que ele havia cultivado com tanto cuidado, saíram as flores sem serem perturbadas pelas ervas daninhas do senso pessoal, cujos restos já não podiam mais impedir o movimento constante para frente. Enquanto o guru sustentava a discípula, sem hesitar, na luz de sua consciência, a discípula lentamente, às vezes suavemente e com facilidade, e às vezes dolorosamente, começou a lançar fora os véus que escondiam a unidade essencial para fundir-se com a luz da única consciência indivisível. Assim como o guru estava sempre aberto para receber mais esclarecimento, mantendo uma profunda humildade e insatisfação consigo mesmo, à luz da vastidão do que estava por vir, assim também a discípula viu a humildade, uma concomitante indispensável do caminho espiritual, aumentar e crescer nela, à medida que ganhava insights mais profundos. Joel tinha uma motivação, e apenas uma paixão abrangente para atingir alturas cada vez maiores de consciência e compartilhar essa consciência com aqueles que demonstravam qualquer sinal de receptividade. Suas cartas mostram sua tristeza pela falta de compreensão daqueles com os quais ele compartilhava. Mas esta discípula estava bem combinada com seu guru, pois para ela também havia um objetivo primordial, e a partir dele nada poderia dissuadi-la. O mestre tinha de fato empurrado sua discípula para frente, como sempre fez, para ficar de pé ou cair sobre sua própria consciência,
ou para voar sobre as alas que ele tinha tão cuidadosamente cultivado enquanto cuidava de seu desdobramento. Os 15 anos de trabalho incessante e incansáveis haviam estabelecido firmemente as raízes, com pequenas mudas aparecendo e crescendo suficientemente fortes para resistir aos ventos do mundo e permanecer imóveis através de todos os desafios que se seguiram. Foram anos de dedicação e devoção ao trabalho realizado sob a orientação deste amoroso, mas severo mestre, que penetrou em sua própria alma e cuja luz ela sustentou quaisquer fraquezas de que se deu conta para ser dissolvida naquela luz maior. Joel não era mais visível, mas realmente não desapareceu, pois a consciência da discípula tinha se tornado realmente tão unida do mestre que não havia separação, nem indo ou vindo, apenas uma fusão na unicidade da única consciência do Eu Sou. Nunca mais ela precisaria de seu amado mestre. Não que ela tivesse de alguma forma a sensação de ter atingido plenamente o objetivo, que ainda pairava como um farol muito à sua frente, acenando para ela. Mas havia uma compreensão de que o mestre dentro dela, que é a identidade da discípula, nunca a abandonaria, mas caminharia com ela por todo o caminho. Não era mais meu professor e eu. Meu professor tinha me aberto à natureza ilimitada do ser, meu ser, e eu sabia que o eu dentro de mim era o meu único professor. Todos esses anos foram apenas para que eu pudesse entender que não havia nenhum professor externo ao meu próprio ser. O eu que apareceu como Joel, o professor, era o único eu, o eu de mim. Foi apenas ao meu estágio não iluminado e obscuro que eu teve que aparecer como algo externo a mim. Na unidade consciente não havia separação, apenas esse eu, consciência, manifestando-se e expressando-se de forma e variedade infinitas, como o que fosse necessário no caminho para uma realização da autocompletude desse eu. Foi uma confirmação em profundidade do primeiro lampejo de compreensão que me ocorreu em 28 de setembro de 1949. A compreensão de que nada poderia ser tirado de mim e nada poderia ser acrescentado a mim. Esse eu que eu sou já era infinito e autocompleto e que nunca me deixaria nem me abandonaria, mas que estaria comigo durante todo o tempo e eternidade. Sempre a mensagem em toda a Escritura é: busque-me. Busque esse eu dentro de você, que é o Mestre em seu coração. Busque-me com todo o vosso coração e me encontrareis. A cada um que busca, o caminho se abre.